under the palm trees in the California sun. Sand underneath our feet, the morning's just begun. I don't remember much from the night before, just from the human touch. Fala, turma do Agro, tudo tranquilo por aí? Hoje temos a honra e a satisfação de receber o Ebinho aqui no nosso estúdio. O Ebinho é primeiro vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, o sistema FAENG e Senar. Ebinho, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu gostaria que você contasse para os nossos ouvintes aí, para os nossos telespectadores, quem é o Ebinho? Odinho, prazer estar aqui com você, Obrigado aí pelo convite e essa oportunidade para a gente prosear um pouco sobre a nossa agropecuária, É muito bom, obrigado pela oportunidade aí. Acho que é importante a gente contar um pouquinho dessa historinha, Eu sou filho, neto de pequeno produtor rural, nasci na roça, literalmente criado no peito da vaca até os 15 anos, E depois dos 16 anos para frente eu fui morar na cidade para estudar. Mas essa fase da propriedade, meu pai tirava leite, a gente plantava hortaliça para complementar a renda. E eu sempre ajudei meu pai na lida, lá fazendo aquelas atividades próximas ali que um filho de um produtor pode fazer e ajudar. E eu sempre fui muito entusiasmado com trabalhar, com produzir, com crescer. E eu com 11 anos de idade eu ficava cutucando meu pai, falando as coisas para ele, que eu queria fazer isso, queria fazer aquilo. E ele, calma, tudo tem seu tempo. E aí um dia ele vendo aquele desespero meu de querer trabalhar, ganhar meu dinheiro, um negócio, ele falou, você pode vender tudo que tem aí no quintal que perde. Aí na sexta-feira eu cheguei da escola, falei, mãe, amanhã eu vou pra cidade, vou levar, o que eu posso levar lá da horta que a senhora, pode levar um pouco de alface? Eu peguei um pouco de alface, conde, manga, jabuticaba, colhi aquele negócio, pus dentro da carroça, fui pra cidade. Para minha surpresa, eu vendi aquilo tudo, voltei com o bolso cheio, aquele negócio mais entusiasmado, Já cheguei fazendo plano para outra semana. Quando deu na terceira semana, eu falei, nossa, puta que pariu, agora esse negócio, daqui uns dias não vai ter mais manga, não vai ter mais jabuticaba, como é que eu vou fazer? E meu dinheiro e não sei o quê. Aí eu falei, pai, eu não posso plantar um pouquinho de quiabo, um negócio, não, é só o que tá no quintal aí, porque senão, não sei. Então assim, eu sempre tive muito, e a partir dos 11 anos de idade, papai me deu essa oportunidade de trabalhar e de dar valor ao trabalho, a você conquistar as coisas. Então, de 11 anos para frente, papai nunca comprou um pé de chinelo para mim, Eu, dali para frente, eu comecei a fazer algum tipo de negócio, trabalhar, e 16 anos para frente eu já fui trabalhar na cooperativa na cidade, E aos 20 anos eu fui eleito o vereador mais jovem da cidade, com uma votação muito expressiva, os mais votados. E por 3 vezes eu tive essa oportunidade de ser vereador também, sempre com a votação 50% a mais de voto do que da primeira. Fui vice-prefeito 2 vezes, uma vez a gente foi eleito com 92% dos votos da cidade, uma história muito bacana. Tive a oportunidade durante esse tempo de ser presidente da Associação Comercial e da CDL da minha cidade, que eu tenho um comércio que eu montei em 95, que é uma loja agropecuária, que tem até hoje. E também fui presidente do Sindicato de Produtor Rural da minha cidade durante 15 anos, Uma história muito bacana lá, onde a gente aumentou muito o número de associados, agregando serviço, prestação de serviço ao associado, ao produtor rural, representação, municipal e regional. Tive a oportunidade também de ser primeiro o presidente do Núcleo. O Núcleo é o Núcleo de Sindicatos de Produtor Rural do Triângulo e Alto Paranaíba, por 2 mandatos. E com essa nossa pujança de trabalho e de sempre representar o produtor rural, eu fui convidado pela Federação da Agricultura para ser vice-presidente regional. Eu fui o vice-presidente mais jovem do mandato do Dr. Roberto Simões, que é o ex-presidente da federação. Tive a satisfação de ficar com ele 2 mandatos lá na federação. E agora, nos últimos 5 anos, eu, Antônio e Renato, nós montamos uma chapa, fomos eleitos aí, quase 5 anos que a gente está lá, fomos reeleitos agora com 95% dos votos. Isso legitimou o nosso trabalho. Então eu acabei indo para Belo Horizonte, e trabalho lá a semana toda ou no interior, a gente roda os 4 cantos do estado, Então estou muito feliz assim de ter, ser um filho de um pequeno produtor rural, mas
que a gente teve condição de mostrar o trabalho, a força, a união, né, a representação, a importância da representação. Então não importa se é de uma cidade pequena ou de uma cidade grande, se é de um sindicato pequeno ou se é de um sindicato grande. O importante é você ter boa vontade, querer fazer as coisas bem feito, sempre com um propósito de união da classe, né, representar, ter foco naquilo que você faz. Então sempre fiz isso com muita clareza, com muita firmeza, né? E isso tem dado muito certo e estou muito feliz hoje de poder ocupar esse espaço lá junto com toda a diretoria do nosso sistema. E ter amor, né, Rebinho? Tem que ter amor no que faz, que isso é o mais importante. Com certeza. Né? Rebinho, conta para nós, às vezes, né, o produtor rural que está lá, da porteira para dentro lá, não sabe o que é a Federação da Agricultura. Qual é, o objetivo dela, o que ela traz, o que ela oferece para o produtor? Bom demais sua pergunta. Olha, o sistema FAENG-SENAR, que a gente chama de ecossistema, né? Nós somos a maior federação de agricultura do Brasil. Nós somos 401 sindicatos de produtor rural, né, espalhado em toda a Minas Gerais. Nós estamos atendendo 804 municípios, né, através desses 401 sindicatos de produtor rural, levando cursos de capacitação, cursos profissionalizantes, assistência técnica, mas muito mais do que isso, a representação necessária que o setor precisa institucional através da nossa federação. Nós temos o nosso INAIS, que é o Instituto Antônio Ernesto de Sal. A gente leva pesquisa, inovação, tecnologia, né, através do Instituto. Nós temos o nosso SENAR, que é o nosso braço educacional, onde a gente faz os cursos de capacitação, tem os nossos polos educacionais, faculdade à distância, né? E os cursos, né? A assistência técnica, né? Hoje nós estamos assistindo quase 25 mil propriedades rurais em Minas Gerais. Nós estamos transformando a vida desses pequenos produtores rurais. Basicamente hoje 95% dos nossos atendidos são pequenos produtores rurais nas principais cadeias produtivas que nós temos em Minas Gerais: leite, café, corte, suíno, aves, né, silvicultura, né? Enfim, né, nós temos Minas muito diversa, né? Então as principais cadeias do nosso país estão inseridas em Minas Gerais. Então a gente atua assistindo esse pequeno produtor rural, né, com assistência técnica. É uma assistência técnica, além da assistência técnica, é gerencial também. Então o técnico vai na propriedade, fica ali uma vez por mês na propriedade rural, atendendo o produtor rural, dando dicas para ele, né? Para que ele possa melhorar a sua produção e também a sua comercialização, mas também o seu gerenciamento ali da sua propriedade rural. Então, um programa muito bacana, onde a gente está transformando a vida das pessoas, melhorando a renda dessas pessoas. A gente tem vários relatos aí de pessoas que saiu da informalidade, né? Produtores rurais que a gente chegou lá, o cara tirava 47 litros de leite. Eu tô com esse número fresco na minha cabeça. Fui num dia de campo agora lá, após 2 anos de assistência técnica, esse produtor rural hoje está tirando 570 litros de leite. Ele conseguiu reformar a sua pastagem, ele conseguiu melhorar a propriedade, o curral, a casa, comprou um carro melhor. Então você vê as pessoas prosperar, você vê a pessoa mudar de vida, e isso tem feito de fato essa transformação na vida desses pequenos produtores rurais. E nos municípios nós temos os nossos sindicatos de produtor rural, que são 401 sindicatos. Esse sindicato, né, ele atende o produtor rural na sua base, né? Seja ele pequeno, médio ou grande produtor, essa turma está na nossa base. Nós somos em Minas Gerais 657 mil produtores rurais, né? Eu falo que nós somos muito maior que a capital, porque a capital Belo Horizonte é 2 milhões e pouco, né? 657 mil vezes 5 pessoas no mínimo aí, dá mais de 3 milhões de pessoas, né? Então é um setor que tem um tamanho gigante, né? E que precisa ser mais explorado, precisa estar mais unido, precisa estar mais junto para a gente conquistar as pautas que são de interesse do setor. E o produtor, o pequeno produtor que queira participar, né, desses projetos, dessa assistência técnica, o que ele precisa fazer? Aonde procurar? De que forma que ele procura isso? Bom demais, boa sua pergunta. Ele precisa, isso que você falou mesmo, é só querer.
Porque, só para você ter uma noção, nesses próximos meses agora, só nessa região do Triângulo e Alto Paranaíba, nós vamos contratar aproximadamente 70 técnicos de campo para atender, né, os pequenos produtores rurais. E para ele participar de um desses nossos programas, né, importa a cadeia que ele esteja, ele pode procurar um dos nossos sindicatos de produtor rural, que estão inseridos aí nessa região, né, procurar o sindicato, conversar, dialogar, para que o sindicato rural possa ali organizar aquele grupo de produtores rurais para que ele possa receber essa nossa assistência técnica, né? Então isso é um projeto muito bacana, né, que vale a pena, né? Eu falo sempre, Dinho, que acontece? O pequeno produtor rural, ele está sempre meio distante, meio largado. Ele tem mais dificuldade na informação, no crédito e num monte de coisa. Né? Então, assim, o sistema é que precisa cuidar dessa pessoa. A gente precisa orientar ele, precisa trazer ele para perto, trazer ele para dentro do sindicato rural. Né? A gente precisa estar junto, precisa estar unido. Então, não importa se o cara é pequeno, se ele é médio, se ele é grande, ele é um produtor rural. Ele produz alimento, né? Eu falo sempre que é a nossa união que vai determinar o sucesso aí das nossas atividades. Então, o produtor precisa entender a importância de estar dentro de uma cooperativa, dentro de um sindicato rural, né? Para a gente fortalecer a nossa base, né? Eu falo sempre, catitu fora do bando é presa fácil. Exato. Então é junto e misturado que a gente vai conseguir melhorar a vida dessas pessoas. Bem, e esse produtor ele precisa estar vinculado ao sindicato rural para ter acesso a esse programa ou independente? Ele não precisa ser vinculado ao sindicato? Olha, como eu falei agora há pouco, acho que assim, o produtor precisa entender a importância de estar junto, de estar unido, de estar num sindicato rural, de estar dentro de uma cooperativa. Isso é benefício só para ele, né? Necessariamente ele não precisa estar associado ao sindicato rural, mas é importante ele estar associado, ele estar junto, porque ele tem outros benefícios além da assistência técnica. Nós temos a compra coletiva, por exemplo, que vai beneficiar grandemente ele, que a compra coletiva só pode ser feita para quem está dentro do sindicato, para quem está associado. Então, se ele já está recebendo uma assistência técnica nossa gratuita, ele tem a possibilidade de fazer uma compra coletiva, ele tem a possibilidade de ter um convênio médico mais barato, ele tem a possibilidade de ter uma assessoria jurídica, ele tem a possibilidade de ter uma assessoria ambiental, tudo isso está dentro do sindicato rural. Contábil, né? Contábil. Então, assim, ele só tem benefícios de estar junto. Então, não tem por que ele não estar dentro do sindicato rural e querer ter essa assistência, esses outros benefícios, né? Eu falo sempre, é junto e misturado que as coisas prosperam. Então, é importante ele estar dentro. Não quer dizer que só quem é associado vai receber assistência técnica, não. Mas é bom que esteja junto, porque as coisas podem ser melhor para todo mundo. Bem, você disse que você roda os 4 cantos do estado de Minas Gerais. Em nosso estado existe uma diversidade, né, do agronegócio gigante, né? No sul, café, no norte já é mais a questão de frutas e aqui Triângulo Mineiro, soja e pecuária. Como que você vê essa diversidade dentro do estado e como que vocês trabalham isso para poder orientar o produtor em cada canto do estado? Muito bom, o que você falou. Há 5 anos atrás, quando eu comecei a andar o estado, eu conhecia poucas regiões do estado e hoje eu posso falar que conheço os 4 cantos do estado, todas essas regiões, e eu falo que Minas são muitas, né? Cada região é diferente, mas a turma muito acolhedora, né? O mineiro é muito trabalhador, muito firme aí, né? E o produtor rural ele não é diferente em outras regiões do estado. Então, o sul de Minas, como você mesmo falou, tem mais café, mas tem muito leite, né? E se você for para a região mais norte do estado, é uma região que talvez tem mais pecuária de corte, mas cada vez mais tem entrado outras culturas. Por exemplo, nós estamos, através da nossa assistência técnica, do nosso projeto, nós estamos montando o café com leite na região norte, que tem muito leite lá, tem pecuária de corte, mas nós estamos inserindo o café lá. E isso tem dado um resultado gigante, principalmente, mais uma vez, para o pequeno produtor rural, para a agricultura familiar, né, que nós somos uma agricultura só. Eu falo que não existe a agricultura familiar, da agricultura empresarial. Nós somos um povo só. Quem produz um pé de alface e produz 1.000 hectares de soja é produtor rural. Né? Então, assim, mas isso tem possibilitado a região norte ter outras oportunidades. Eu falo que as nossas terras na região do norte lá, né, lá é plano como esse chão aqui, né? Lá tem 2 horas a mais de luminosidade, né?
tem árvore de lei, ou seja, onde tem árvore de lei tem terra boa, né? Tem luminosidade. Os rios estão de cabeça para baixo. Você tem a possibilidade de furar um poço artesiano lá, com 30, 40 metros, você tem abundância de água, né? Então, o que que precisa? Acho que nós precisamos de uma legislação clara e nós precisamos de segurança jurídica para a gente continuar trabalhando e produzindo da porteira para dentro. E as outras regiões, né, também, cada uma com a sua diversidade. Você pega a região do Jaíba, né, a questão das frutas, estou indo agora para lá, né, no evento da Abanorte lá. Então, assim, a região Minas são muitas. E se você pegar aí 24 para 25, falando um pouco de dados econômicos, né, nós superamos a mineração, né? Por que que superou? Em razão de tudo isso, que o produtor rural ele é muito resiliente, ele tem feito o seu papel da porteira para dentro, né? Eu falo sempre que nós levantamos cedo, né? Uma hora com o pé no barro, outra hora com o pé na poeira, né? Mas nós estamos lá resilientes, trabalhando, produzindo. Tem ano que dá para você ganhar um pouquinho, tem ano que você empata, tem ano que você perde, mas a gente não perde a esperança. A gente faz isso com amor, com dedicação. Nossos pais, nossos avós nos ensinou a fazer isso e a gente faz com amor, com paixão. A gente tem sempre uma esperança que vai ser melhor. Tá no sangue, ano, né, Binho? Tá no nosso sangue. Tá no nosso sangue. Então, assim, o produtor tem feito o seu papel nos 4 cantos do estado. Se você pegar essa região aqui, o quanto cresceu a olericultura, batata, alho, cebola, cenoura. Diga-se de passagem, os preços não estão agradando. Nós estamos vendo produtor rural aí passar a grade em cima de batata, em cima de cebola, porque não compensa colher. Então a gente vive um momento difícil para a nossa agropecuária, né? Infelizmente, nós temos um governo federal que não gosta do setor produtivo, o governo não gosta de quem trabalha e produz, o governo prefere dar bolsa, esmola para as pessoas, criar uma cultura de que não precisa trabalhar, não precisa fazer nada, porque você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. E eu acho que nós estamos precisando de uma estruturação que as pessoas possam ter a oportunidade de trabalhar. As pessoas não querem esmola, cesta, as pessoas querem dignidade, né? Todo mundo, se você tem uma bicicleta, você quer uma moto, se você tem uma moto, você quer um carro, se você tem uma casa pequena, você quer uma casa maior. Todo mundo quer melhorar, quer prosperar, todo mundo quer ter a oportunidade de melhorar a vida da sua família. Então, acho que esse governo que está aí, que nos governa, ele está na contramão, né? Nós vivemos uma inversão de valores, né? Você vê a falta de mão de obra hoje, ela é tremenda. Mas por quê? Porque o governo tem uma política equivocada, né? Ao invés de você dar cursos profissionalizantes, educação, né, oportunidade de trabalho, o governo quer dar cesta, quer dar esmola para as pessoas. Tem um momento que tem pessoa que pode até precisar, e eu acho que precisa fazer isso para quem realmente está precisando, mas você não pode criar uma cultura de trabalha pouco que eu te ajudo, de não pode ser assim. assistencialismo, né? Esse assistencialismo não pode acontecer. Nós precisamos de um governo empreendedor, um governo visionário, né? Se você pegar, Odin, os últimos 30 anos aí, e isso eu não estou falando só desse governo atual aí, mas não tem uma obra grande, uma infraestrutura bacana, algo gigante. Vamos pensar no nosso entorno aqui. O que tem de grande aqui? Vamos falar dos últimos 4 anos desse governo. O que tem aqui na nossa região de algo importante? O que tem em Minas Gerais de algo importante? O que tem no Brasil de uma grande obra importante para o país? Não tem nada. Um governo que vive só de discurso, só de falácia, né? Então, assim, eu acho que a gente está precisando refletir sobre isso, né? E o povo nosso, a agropecuária, sempre deixou a política um pouco de lado, né? A gente sempre... Até porque não tem tempo, né, Binho? Nós estávamos conversando trabalha, isso, só Só trabalha. trabalha. E a gente não pode dispersar. Nós precisamos refletir sobre esse assunto. É fundamental a gente pensar na representação do setor. Então, assim, acho que, né, só concluindo aí a sua pergunta, Minas vive um bom momento, né? A gente tem um governo do estado que é empreendedor, que ele descomplica a vida de quem quer trabalhar, já está ótimo. O governo não precisa ajudar ninguém, não. Ele não pode atrapalhar, né? Então, quem não atrapalha, muito ajuda. Então, acho que o governo do estado tem esse papel e tem feito isso com maestria, com muita firmeza. Um governo do estado que pegou o estado totalmente quebrado, arrebentado, um governo que não pagava os funcionários, não pagava as prefeituras, né? E hoje você vê o governo pagando os funcionários, pagando as prefeituras. Algum tipo de obra já começa a chegar nos municípios, né? Então é muito bom você ver um governo que prospera, que trabalha, que faz as coisas acontecer no estado, né? Diferente do governo federal, que você não vê uma obra desse governo aí.
Ebinho, o agronegócio passa por um momento muito delicado, né? Um momento muito difícil, tanto para a agricultura, tanto para a pecuária. Agora a pecuária ainda agora se recuperando de 3, 4 anos aí de queda, né? Então, mas passa por dificuldade. Ontem mesmo li uma notícia, Mosaic dispensando 1.200 funcionários, né, em Araxá. Como que o sistema, a federação vê isso? De que forma que vocês pensam em poder ajudar? Qual é a perspectiva da federação sobre esse assunto? Olha, é um assunto muito preocupante, né? Principalmente isso que você falou, a Mosaic, a questão dos fertilizantes, né? Isso nos preocupa muito, né? Talvez para a segunda safra agora nós já resolvemos o problema, quem tinha que plantar praticamente já plantou, mas isso nos preocupa muito agora para a safra verão, né? Outubro, novembro aí, como que a gente vai fazer os fertilizantes? A gente já tem essa expectativa que pode faltar sim fertilizante, né, com essa questão das guerras, né, de tudo que está acontecendo no mundo aí. Então precisa do governo federal agir de forma firme nessa questão, porque não é uma questão de ganhar dinheiro o produtor rural, quem está lá na roça. Não. Além disso, nós precisamos produzir alimento para que as pessoas possam ter paz. O alimento gera paz. Se nós tiver abundância de alimento, se nós tiver o supermercado abarrotado de produto lá, as pessoas ter aonde buscar, isso traz paz, traz tranquilidade para as pessoas. Agora, o que precisa é as pessoas também ter o dinheiro no bolso para ir lá e comprar o alimento, né? Esse governo que aí está, ele precisa entender a importância disso. Não basta ser só o produtor rural produzir, mas se a pessoa não tiver um trabalho, não tiver como ir lá no supermercado e consumir, né? Isso eu falo sempre, Odin, que o dinheiro que brota lá na roça, ele vem para a cidade. Ele irriga a cidade, ele vira geladeira, ele vira fogão, ele vira material de construção, ele vira farmácia, ele vira combustível. Ou seja, nós somos uma engrenagem, né? A cidade precisa entender a importância que tem o produtor rural. Então, às vezes você vê assim, eu estou falando muito assim a questão. Eu vejo o governo federal hoje apoiar muito pouco o setor produtivo, quem produz alimento. Nós produzimos alimento. Se você levantou hoje cedo, tomou café, se você almoçou, se você jantou, se você está vestido, agradeça o produtor rural, né, que está lá no campo de sol a sol trabalhando e produzindo da porteira para dentro. Então nós precisamos valorizar essas pessoas, nós precisamos valorizar quem está no campo produzindo alimento. Isso é diferente, não é? Sabe, nada contra a indústria, mas é diferente de quem industrializa alguma coisa. Nós produzimos, né? Então nós precisamos ser valorizados, nós precisamos de crédito, nós precisamos de segurança jurídica, nós precisamos de uma legislação clara, nós precisamos de juros adequados. Não queremos juros de graça não, mas não dá para você pagar juros de 15, 20% para você produzir alimento. Né? Isso é insustentável. A conta não fecha. Não fecha. A nossa margem de lucro ela não passa de 4, 5% ao ano. Como é que você vai pagar 15% de juros? Sabe, então assim, o governo está indo na contramão, totalmente na contramão. Então assim, precisa valorizar o setor, precisa trazer oportunidade de trabalho, de negócio, de crescimento, né? Então acho que a gente vive esse momento aí e eu acredito que a população precisa refletir muito sobre isso aí, para que a gente possa ter um governo, não importa o partido que essa turma seja, que ele precisa respeitar quem trabalha e produz. Quem produz. Ebinho, você acabou de falar um ponto muito importante, que é a questão da segurança jurídica, né? Nós sabemos que o produtor, ele não tem a cultura de buscar uma assessoria jurídica preventiva, né? Geralmente, quando ele procura um advogado, a vaca já foi pro brejo, né? Infelizmente. O que a federação tem feito para poder orientar os produtores, né, a buscar uma assessoria? A federação tem isso para oferecer? Né, os sindicatos têm isso para oferecer. Como que vocês estão orientando para tentar mudar essa cultura deles? Bom demais. Desde que nós assumimos a Federação da Agricultura, a gente tem um lema que nós somos menos BH e mais interior. Então todo ano a gente faz a FAENG itinerante, a FAENG em campo, né? Onde a gente faz grandes encontros, 10 encontros regionalizados com mais de 1.000 produtores em cada um desses encontros, justamente para conversar, para dialogar, para ouvir, né? Para que as pessoas possam estar mais próximas e entender o que o Sindicato Rural e a Federação pode fazer pelo produtor rural. Porque nós temos lá assistência técnica,
nós temos assistência jurídica, nós temos assistência ambiental, que são gargalos importantes para a nossa atividade, essa questão que você falou da questão jurídica. Então nós temos os melhores profissionais, só para você ter uma noção, dentro da sede nós temos 250 técnicos na sede, onde a gente fica lá, cada um representando um setor, engenheiro agrônomo, florestal, zootecnista, veterinário, jurídico, ambiental. Então a turma lá está muito preparada, os melhores profissionais do país estão lá conosco lá. Essa turma está muito pronta para receber as demandas que vêm da nossa base, do produtor rural, do nosso sindicato rural. Então, assim, ele pode encontrar esse serviço dentro dos nossos sindicatos rurais, né? Às vezes ele vai chegar num sindicato de uma estrutura menor, ele não vai ter lá um advogado, ele não vai ter lá um técnico ambiental, mas ele tem a Federação da Agricultura que está aguardando aquela demanda que vem daquele pequeno produtor rural lá que não tem acesso a esse tipo de coisa. Então, o produtor pode procurar um sindicato nosso, o sindicato vai passar essa demanda para a federação e com certeza a gente vai dar uma devolutiva para esse produtor rural. A gente vai assistir ele, a gente vai ajudar ele a resolver as questões que são inerentes à nossa atividade, que são, né, essa turma, como eu falei, somos 657 mil produtores, essa turma está toda na nossa base, né, seja ele pequeno, médio ou grande produtor rural. Então a gente trabalha de forma firme, atendendo e defendendo esses interesses, né? Então a gente anda o estado todo tentando aproximar cada vez mais a Federação da Agricultura na base, junto com o Sindicato Rural, né, ao produtor rural. E ele entender que ele tem uma Federação da Agricultura, né, que representa, que está pronta para defender ele, os interesses que são do setor. Se você pegar agora, por exemplo, a nossa cadeia do leite, nós estamos apanhando literalmente igual vaca na horta. Né, nós estamos sofrendo, né, as importações desleal, desenfreada, está matando a nossa cadeia. Gente, isso é um equívoco do governo mais uma vez. Por que eu estou falando do governo? Porque nós entramos com a medida antidumping, a Federação da Agricultura e a nossa CNA, né, a Confederação Nacional, e para proteger a cadeia, para proteger o produtor rural brasileiro do leite. Né? Porque o que acontece? Hoje está entrando 14% a mais de leite do que deveria entrar. A nossa captação, ela aumentou 7% e o nosso consumo só aumentou 2%. Então tem muito leite sobrando no mercado. E esse leite que está entrando, ele está entrando de uma forma totalmente desleal, né? Com subsídio, né? Coisas que nós, produtores rurais brasileiros, não temos. Né? Então é sim uma comercialização desleal. Então ela merece sim uma medida antidumping, né? Mas infelizmente até agora o governo federal não assinou. Nós temos 1 ano e meio com essa batalha, com a Frente Parlamentar da Agropecuária, com a CNA, com as federações de agricultura do Brasil toda, né, trabalhando nessa pauta. Então assim, é difícil. Eu falo sempre, Jim, que uma vaca de leite, ela não é igual essa tomada aqui que você vai ali e desliga ela. Uma vaca, você leva 4, 5 anos para você fazer uma genética. O investimento grande ali para você fazer uma genética, você não faz com pouco dinheiro. Você precisa ter um recurso. Cuidado ali, caro. Precisa ter uma assistência técnica, né? E aí, se você para de tirar o leite dela amanhã, ela dá mamite, o bezerro adoece. Então, assim, não é assim. O governo está matando essa atividade. E mais do que isso, é o pequeno que está morrendo. Porque o grande, ele tem possibilidade de ter outra atividade, ele consegue consorciar e ele não vai mudar muita coisa para ele. Mas o pequeno que tira 200, 300, 100, 500 litros de leite ali, ele sobrevive daquilo ali. Né? Então ele está matando essa cadeia e na grande maioria são pequenos produtores rurais. Então assim, a gente atua de forma firme nessa questão para você entender o quanto a federação e a confederação faz pelo produtor rural nessa defesa firme, não só das cadeias produtivas, mas também nas questões ambientais e nas questões jurídicas como um todo. Já que a prosa estava boa demais, a gente resolveu dividir essa entrevista em 2 partes. Fiquem ligados em nossas redes sociais, porque em breve a segunda parte dessa prosa raiz virá.